presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que há uma tendência de o inquérito que apura o caso Master não permanecer no tribunal. A declaração foi dada ontem em entrevista ao portal G1. O ministro relatou que voltou a Brasília em meio ao recesso judiciário para dialogar com os colegas e, abre aspas, entender a percepção dentro do tribunal, fecha aspas, sobre o caso. O ministro ainda afirmou, aspas de novo, há uma tendência, pelo que se verifica até agora, que não se justifique ficar aqui, fecha aspas. André Marcília, a fala é toda tua. Ô, Segré, isso aí, assim, do ponto de vista jurídico, né, é verdade, não se justifica ter ido, não é? Claro. Né? Mas o problema do STF é que juridicamente entra numa total incongruência. Assim como a imprensa, a velha mídia, entra hoje numa total incongruência quando diz não criticar o STF é muito importante, é sinal de democracia. Tá, mas e não era? Então passou a ser agora? 7 anos criticar o STF foi ataque às instituições democráticas. Né? Boa. Agora passou a ser democracia. Como é que você dá esse cavalo de pau? Né? Como é que você dá esse cavalo de pau e mantém a credibilidade? Impossível. Então a imprensa tem um constrangimento, a velha mídia, em relação a isso. E o STF é a mesma coisa. O Fachin, ele está constrangido, né? Com o seu bigodinho, está constrangido. Muito constrangido de não ter razões jurídicas suficientes para alegar que esse caso não deve estar no STF, e o do Bolsonaro sim, e o dos réus do dia 8 sim, e tantos outros sim. Quer dizer, então por que esse não? E aí, claro, politicamente você entende, mas juridicamente fica esse teto de vidro. Politicamente, Segré, o que parece que o STF, aí um pouco de bastidor também, o que o STF quer fazer é tirar esse caso e entregar para a primeira instância, porque está fedendo lá no gabinete do Toffoli. Né? É uma batata quente. E cada vez mais essa batata quente vai assando todos os ministros, inclusive os que aparentemente não têm a ver com esse escândalo. Deixo claro, com esse. Porque o STF hoje se tornou um balcão de negócios, um trampolim empresarial para negócios nem sempre lícitos. Tem ministro que está sob suspeita de ser dono de cassino. O que mais que a gente vai encontrar? Ministro dono de desmanche? Ferro velho? Quer dizer, boate? Onde que isso para? É até de uma vulgaridade, não é? Enfim, daqui a pouco... bom, enfim. Então, assim, a gente está... Isso precisa sair de lá, senão todo mundo entra no balaio. O problema é que sai de lá e vai para onde? Vai para outro ministro? Bom, continua fedendo. A mesma coisa. Sai de lá e vai para a primeira instância? Bom, se for para a primeira instância e um juiz tiver autonomia suficiente para investigar sério o caso, vai expor todo mundo de novo, porque a República sabe que dentro dos celulares do Vorcaro, que estão sob sigilo, tem muita coisa podre de muita gente de dentro do STF. Inclusive festinhas bacanais ao que se escuta por aí. A gente está especulando. Traduz bacanais para mim. Eu sou estrangeiro e não sei dessa palavrinha. Não dá para pular essa parte do programa? Falou, agora assume. Pois parece que a República de Brasília era uma espécie de Roma do Calígula, né? Enfim, ali acontecia de tudo. Vocês assistiram o filme Calígula? Assisti. Forte. Mas eu assisti quando era adolescente. Eu também. Assista Calígula, vai gostar. Entre Calígula e o Império dos Sentidos, vocês assistiram o Império dos Sentidos? Melhor, não assista. Mas o Calígula, maravilhoso. Até o cavalo tem participação aí. Na minha época... Tem jumento, tem cavalo, tem todo mundo participando. Na minha época não tinha internet, assistir esses filmes era o que restava. Claro. Tinha, inclusive, na Band tinha um Emanuele, passava Emanuele... Sextas-feiras. Sala especial. Meu Deus do céu. No centro da cidade. E tinha um programa ótimo do Miele, como é que chamava? Que também... Tutti Frutti.
Não lembro desse. Muito, enfim. Não lembro desse. Épocas pré-internéticas. Eu não peguei. Enfim. Essa não- Não, Telhado, você é muito novo. Você é muito Perdeu novo. nada, capitão. É Não melhor. perdeu nada, deixa pra lá. A versão 2026 do André Marsiglia tem alguns pontos escuros. Você que perguntou. Não, mas você não Ele tá respondeu. tomando alguma coisa. Eu Você não sei que se é pra emagrecer ou o que que Sei. Agora, o ponto é o seguinte, dentro desse contexto, voltando aqui para o STF, e voltando, mas sem ter saído, porque parece que é isso, e para pior o que existe lá dentro desse celular, parece que tem isso tudo ao vivo e com autoridades grandes, mas ainda que não seja isso, certamente é outro tipo de obscenidade, uma obscenidade política. Então, se isso for para a primeira instância, como é que eles vão fazer? Porque o juiz de primeira instância vai ter que abrir esse sigilo, não faz sentido esse sigilo. E aí, isso vai cair na imprensa? E se cair na imprensa, o que o STF vai fazer? Ele vai censurar a grande imprensa? Ontem, por exemplo, o Moraes negou que o Metrópolis... que fosse verdade que o Metrópolis... Mas por que não incluiu na... Pois é, e aí? Vamos investigar, vamos Por que botar não o... processou, então? Então, Então, vão processar o Metrópolis. Cadê o Messias? Cadê a AGU aí que era tão rápida para botar a Polícia Federal atrás de veículos que supostamente causavam desinformação? A Carmen Lúcia, achando que está na Suíça, tem feito discursos de que a desinformação é muito importante ser combatida nesse ano. Cadê a Carmen Lúcia, então, em cima do Metrópolis? O contrato, num primeiro momento, ele também negou, vocês lembram? Também fez notinha. Depois aí, não, então processa, né? Pois é, Mas não processa. processou, até hoje tá aí. Ué, porque tem alguém desinformando. Ou é o Moraes ou é o Metrópolis. Exato. Alguém está desinformando. Então alguém precisa ir para o inquérito, ou o Moraes ou o algum veículo. dos dois está mentindo. E aí, claramente. como é que vai ser a resposta do O STF? problema do blefe é que se um pede truco, o outro pode pedir 6, né? É isso aí. Pois é, E isso- se processa o Metrópolis, opa, nós temos provas. E eles disseram. Esse é o- e pode eles pagar disseram, pra ver. E eles disseram, nós temos relatos. E aí? Não ficou claro quais são os relatos, mas são relatos de ouvido? Se forem São fotos. provas, são fotos? Pegando a imagem que o capitão falou, aí não tem como você pagar para ver. Por exemplo, no caso, se porventura o STF diz, então eu estou pagando para ver. Num jogo de pôquer, você tem que mostrar o jogo. E mostra. Pois é. Se mostrar, ele perde. Não, professor. Então eles têm que ficar... Institucional. Oi? A declaração foi institucional. Ela não foi na pessoa do Alexandre Moraes. Não foi ele que fez uma notinha. Mas que seja. assinada. Eles Eles não sempre a podem. mesma Eles forma. não podem pagar para ver. Mas eles vão fazer alguma coisa. E aí a questão Tentar é, comprar. qual vai ser a coisa? Eles vão para cima da grande imprensa, como foram para cima da velha imprensa, como foram para cima da imprensa independente a partir de 2019, dentre as coisas, inclusive a revista Oeste? Claro, use a sua criatividade. Eles vão fazer isso? Ou será que o caminho vai ser controlar ou tentar controlar esse juiz da primeira instância? Bom, em algum momento esse juiz vai falar, opa, eu não vou topar esse troço. Hora que vai pegar uma batata quente. Vai pegar pra mal a caramba. beça. Quem que quer um balão de ensaio desse, de algo que pode explodir no seu colo? Uma coisa é você estar envolvido nisso, outra coisa é você receber essa bucha e você ser um juiz de primeira instância e querer tua vida de outro jeito. Então, como é que vai ser? Como é que vai ser a resolução de quando isso sair do STF? Eu tenho cantado que provavelmente vai haver uma festa da advocacia em busca de nulidades suscitadas a partir das trapalhadas propositais ou não do Toffoli. Mas a gente precisa ver como o STF vai tentar sair disso. E eu particularmente acredito que vai ser censurando. Ou a grande imprensa, porque eles criaram, como bem disse aqui o capitão, você coloca o cachorro bravo para morder o vizinho depois, indevidamente, depois você não estranha que ele morda você. Lógico. Então, é provável, eu acho possível que a grande imprensa entre na rota da censura. E isso é perigoso para todos nós. O outro caminho é o STF acabar. Outro caminho é eles censurarem o juiz de primeira instância, que em algum momento vai abrir o bico. Então, nada vai ser bom. Alguma coisa vai estourar, em algum momento isso tudo vai estourar e vai para todo lado o que tiver lá dentro. E aí eu espero que a gente tenha um Congresso suficientemente fortalecido para tomar conta do escândalo que surgiu. É possível fazer uma aposta? Eu aposto que vai para a primeira instância e eles vão tentar pressionar o juiz de uma maneira em que ele vai ser massacrado. É o que, para mim, a aposta que vem mais. Cláudio Caivano, você como especialista na área do direito, quando foi Lava Jato, tinha suspeição do juiz porque falava com o promotor. Aqui o teórico involucrado, que é juiz, fala com o bandido. Aí não é suspeição?
Ah, não, porque agora é o STF, é outra categoria, não tem nem comparação. É claro que isso é uma brincadeira, não deveria nem estar acontecendo, mas se tornou um modus operandi. Eu vou voltar naquele comentário anterior sobre o sigilo, né, para dizer o seguinte, para as pessoas pensarem em casa, como é que a justiça brasileira está funcionando hoje? Ou será que existe justiça no Brasil hoje? O artigo 30 da Constituição Federal, o seu quarto princípio, é o da publicidade. O princípio da publicidade, ele não só é inerente, intrínseco às atividades judiciais para o bem da própria sociedade, visando a entrega da almejada justiça, que é, obviamente, um pilar de qualquer Estado de direito. Quando você não tem, da maneira como você está vendo aí, qualquer coisa colocada sob sigilo, ou seja, a publicidade é retirada imediatamente, você não vai ter a entrega da justiça, como os colegas aqui de bancada já disseram. Na questão da devolução desse processo, ou não é nem processo, né, dessa investigação para a primeira instância, há uma questão que a gente tem que avaliar. Hora ou outra vai voltar para o STF avaliar. Ele estaria, em tese, devolvendo corretamente, porque a súmula 704 do próprio STF é muito clara para dizer que se não existe ninguém denunciado com foro por prerrogativa de função, não pode estar sendo julgado no STF, ponto. Então seria a devolução para colocar em ordem e devolver uma suposta locomotiva descarrilhada aos trilhos. Mas só que, é o que eu disse, eventualmente um recurso, alguma coisa vai ter que ser avaliado pelo STF. Aí eu lembro o que lá atrás o Marcília já disse. Ele quebrou a cadeia de custódia, pô. Como é que você vai permanecer dentro de uma normalidade, um processo que já está maculado? Ele mandou para o PGR, ele tirou do PGR, ele mandou para o STF, ele devolveu para a Polícia Federal. Não há mais como garantir a lisura das provas. Elas todas podem ter sido contaminadas. Então, quando pesa dúvida sobre isso, você não tem como entregar justiça de nenhuma maneira. Então, de todos os lados que a gente olha aqui, está tudo errado, a gente não tem justiça no Brasil. Obviamente, fruto da ausência natural de um Estado de Direito, que eu venho falando desde o começo do 9 de janeiro, e que as pessoas não perceberam. Validaram isso na época da pandemia. Eu vou repetir o resto da minha vida. Você que está em casa também ajudou a validar. O STF está salvando a vida de milhares de pessoas. O malvadão é o Bolsonaro. Agora dorme com isso. É a mesma coisa que a imprensa agora diz que não é bom voltar a uma normalidade, porque foi bom dizer que era para a defesa da democracia, enquanto existiam golpistas tentando tomar o poder. Opa! É o cachorro louco que o capitão acabou de falar e que agora te mordeu. Vai curar, toma um antirrábica.